Olá, irmãos e irmãs, saudações em Cristo Jesus, e hoje vamos dar continuidade na nossa quarta videoaula do curso de Obreiro Aprovado. O tema de hoje, irmãos, que iremos abordar é como agir na família, na comunidade e na igreja. Como agir na família? O bom comportamento familiar é uma chave importante na vida de qualquer obreiro ou obreira, pois o mesmo estará agindo em conformidade com a palavra de Deus. O obreiro que aspira ao episcopado deve ter como companheira uma mulher em condições de ajudá-lo no seu ministério. Também deve ser uma pessoa equilibrada, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, paciente, apto para o ensino, conforme a palavra de Deus determina. O obreiro ou obreira que possuem filhos devem tratá-los como estabelece a palavra de Deus, tornando-se exemplo para o rebanho e também para a sua própria casa. O obreiro ou obreira deve ser dedicado à sua família, esforçando-se o máximo para dar-lhes o sustento adequado, o vestuário, a educação, a assistência médica e o tempo necessário. O obreiro ou obreira deve evitar conversas e comentários de assuntos particulares da igreja na presença dos filhos menores, dos problemas ou frustrações que porventura possam acontecer em seu ministério. O obreiro deve reconhecer o auxílio da sua esposa junto à família como algo essencial, não a envolvendo no ministério ou em tarefas eclesiásticas se ela não se achar vocacionada, e assim comprometer o seu bom desempenho familiar. Porém, a esposa deve dar o auxílio que for necessário para o crescimento do reino de Cristo e do ministério do seu marido. O obreiro e a comunidade em que vive. O obreiro ou obreira também deve buscar participar da vida da comunidade em que sua igreja estiver localizada, se comovendo com os anseios de seus moradores, procurando apoiá-los, quando possível, nos esforços para o bem-estar de todos. Através de uma vida de exemplos, o obreiro ou obreira deve sempre que possível convidar as pessoas da sua comunidade a participarem dos eventos da igreja, não se limitando aos serviços eclesiásticos internos na igreja. Conhecer as autoridades de sua comunidade é muito importante no processo de compartilhamento da palavra de Deus, dar-lhes a atenção devida no processo de interação e participação da vizinhança nos eventos especiais da igreja. Isso contribui e muito para o desenvolvimento e crescimento da igreja. Outro ponto importante é as comemorações e celebrações cívicas que ocorrem na sua cidade. O obreiro ou obreira, sempre que possível, deve participar desses eventos. Nessas ocasiões, é um bom momento para fazer alguns convites. O obreiro e sua igreja. É primordial que o obreiro ou obreira não falte nas reuniões da sua igreja, ou seja, assuma compromissos e não os honre, pois é uma falta de caráter não para com os seus líderes, mas também para com os demais membros da igreja, e isto é um comportamento rejeitado por Deus para aqueles que o servem. Ao deixar seu ofício ministerial, é necessário o prévio conhecimento de sua igreja, pois assim evitará falatórios desnecessários dentro do corpo ao qual ele faz parte. A renúncia, por exemplo, deve primeiramente ser levada aos seus líderes, e somente quando realmente estiver convencido de sair daquele ministério, seja qual for o seu motivo. Cabe à liderança decidir a forma como tal decisão deverá ser apresentada à igreja. Não devemos assumir compromissos financeiros pela igreja, sem a prévia autorização dos seus líderes. O obreiro ou obreira deve tratar toda a igreja com cordialidade, respeito, consideração e estima, lembrando-se sempre que o rebanho do qual ele faz parte pertence a Cristo.
Quando o obreiro ou obreira viver mantido pela Igreja em tempo integral no seu ministério, estando sustentado por ela, deve considerar uma questão de honra, dedicar-se ao ministério não aceitando outras incumbências fora dela, sem o consentimento da Igreja. O obreiro ou obreira deve ter prudência ao aceitar convites para outras funções, sempre buscando a orientação e a direção do Espírito Santo, antes de assumir qualquer responsabilidade. Caso perceba que seu ministério não está contribuindo para a edificação e o seu crescimento da sua igreja, converse com seus líderes, peça ajuda espiritual, tente expor a situação. Caso não haja melhora ou a situação seja revertida, o melhor é não continuar. Não deve utilizar de manobras políticas para manter-se em seu cargo ou obter posição. Pelo contrário, deve, antes de tudo, colocar-se exclusivamente nas mãos de Deus, para fazer o que lhe aprouver. As decisões da Igreja devem ser respeitadas com prudência e amor, ajudando com a sua participação, ideias e contribuições para as lideranças administrativas, sempre que existir a oportunidade para tal situação. Exemplo, reunião de obreiros. Amém, irmãos? Então estamos finalizando, irmãos, essa quarta videoaula. Todo esse material, irmãos, estará disponível no site obreirosemissões.blogspot.com.br. Lá você poderá fazer o download desse material em PDF para contribuir nos seus conhecimentos como obreiro aprovado da parte do Senhor. Amém? Então eu te vejo, irmãos, na próxima videoaula, em nome do Senhor Jesus.